E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do This is Brasil. Hoje nós vamos falar de um dos estados principais do Brasil, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, quando a gente fala em receber turistas, geralmente é porta de entrada do Brasil. E esse estado é o estado de São Paulo. São Paulo, estado, tem como capital a cidade de São Paulo. Então, o estado se chama São Paulo e a cidade também. Fica na região sudeste e quem nasce no estado de São Paulo é chamado paulista. Já quem nasce na cidade é paulistano. Apenas uma diferença aí que muitos fazem a confusão. Paulista nasceu no estado. Paulistano que nasceu na Grande São Paulo, na cidade ali, a principal, certo? Com um pouco mais que 248 mil quilômetros quadrados, somente o estado de São Paulo é praticamente o mesmo tamanho do Reino Unido inteiro. Por aí, novamente, você verifica a dimensão territorial do Brasil. Um estado equivalente ao Reino Unido, não só Inglaterra, Reino Unido. Ao todo, dentro do estado de São Paulo, são 645 municípios. São várias cidades num estado só, concordam? Se a gente for comparar com outros estados do Brasil, estou para te falar que eu acho que é um dos estados que mais tem cidades. O estado faz divisa com Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. São 4 estados que fazem fronteira, fazem divisa com o estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo em 2020 é estimada em aproximadamente 47 milhões de pessoas, sendo que dessas pessoas, 42 mil compõem a população indígena. Quando eu falo estimada, é porque não teve o último censo, somente lembrando vocês, é com base no censo anterior, que foi lá em 2010, que eles fazem essa previsão. Eu acho até que tem um pouquinho mais, porque é um estado bastante populoso. Fuso horário é o mesmo de Brasília, GMT3, que é o horário que comanda o Brasil, o horário da capital, BRT, certo? O estado possui sim litoral, são aproximadamente 700 quilômetros de costa litorânea. Não é à toa, né, que ali na praia de São Vicente deu-se o início ao estado. Muitos colonos chegaram por São Vicente, então é por isso que ali começou a ser povoado muito rápido, lá no começo, quando o Brasil foi descoberto pelos povos europeus. O clima que predomina no estado é o tropical atlântico, tá? Tropical de altitude também na região das serras, mas a temperatura, quando a gente fala em São Paulo, é na faixa de 20 graus Celsius até uns 30 mais ou menos. Então fica mais ou menos nessa temperatura. Portanto, é um estado que você vai usar roupa de frio? Sim, no inverno, mas não são tantos os dias. É um estado razoavelmente quente. A não ser que você venha de um país mais quente ainda e que 20 graus para você já é meio friozinho. Atividades econômicas. Como eu já disse, São Paulo está entre os estados mais desenvolvidos do Brasil. Quando a gente fala em PIB, Produto Interno Bruto, São Paulo está lá entre os primeiros estados do Brasil. Quais são as atividades que se destacam nesse estado? Indústrias automobilísticas, química, aeronáutica, informática, têxtil, dentre outras, são aquelas indústrias que compõem o estado de São Paulo, o que detém o maior PIB do Brasil. Não é nem só entre os maiores, ele é o que tem o maior PIB do Brasil, a economia mais avançada do país inteiro. O setor de serviços, o financeiro e o agropecuário também merece destaque no estado. Mas de todos, o setor que tem maior destaque é o setor terciário, ou seja, o setor de serviços, tá? Comércio e serviços. Domina aproximadamente 70% da entrada e da saída de dinheiro no estado. E quando a gente fala, nossa, mas por que tanto serviço em São Paulo?
O serviço que mais acontece ali, que tem muito destaque, é o comércio de exportação e importação. Então, boa parte das atividades econômicas do país tem saída dali para outros países, ou seja, exportam, e também a entrada, importam por ali. Por exemplo, Porto de Santos, que é uma das cidades do estado, é onde mais tem entrada de produtos em grande escala e também saída. Importação e exportação tem muito por ali. Portanto, por isso que a gente até fala, né, que é a economia maior, né, além dos dados, é perceptível até por essas relações comerciais. Por exemplo, no Brasil, a maioria das pessoas, né, falam apenas um idioma, que é o português, a língua da qual nós fomos colonizados. Por isso nós falamos português, a gente já falou sobre isso. Mas no estado de São Paulo, devido a essas operações comerciais, é muito comum você ver pessoas que falam outra língua, como por exemplo o inglês, justamente por causa das operações comerciais, por causa desse fluxo. São Paulo, a capital, né, a cidade, é muito desenvolvida, muito populosa. Então, para encontrar pessoas que falam inglês no Brasil, você vai encontrar algumas pessoas espalhadas pelo Brasil, mas o foco maior está nas cidades turísticas e principalmente aí em São Paulo, que é a cidade que ocorre muito essa questão comercial, exportação e importação. Então fica aí a critério de curiosidade. No setor primário, né, que é o setor de produção de agropecuária, agroindústria, apesar do percentual do Estado, este setor, o primário, ser o com menor percentual, é o que domina menos. Ainda assim, a produção de cana-de-açúcar ali é tão grande no estado que São Paulo ocupa a primeira posição na produção de cana-de-açúcar. Então, tudo que é açúcar, que vem da cana-de-açúcar, a maior produção do Brasil advém do estado de São Paulo. Apesar da produção agropecuária, produção de agricultura especificamente, não ser o percentual de maior domínio de entrada de dinheiro, mas ainda assim, cana-de-açúcar está como primeiro lugar a ser produzido, principalmente ali no estado de São Paulo. São Paulo ocupa a primeira posição no ranking de produção de açúcar. Falando em paixão nacional, futebol. Além do Corinthians, existem outros times que são muito fortes ali. Nós temos o São Paulo, nós temos o Santos, Palmeiras, enfim, tem uma infinidade de times que vêm ali de São Paulo. Vamos então agora conhecer um pouco da história de São Paulo. Conhecer um pouco da história de São Paulo vai te ajudar a entender por que hoje é a potência, é o estado potência do Brasil, é o mais forte. Tanto é que um prefeito, ou seja, aquele que cuida de uma cidade, um governador de uma cidade, o prefeito da capital São Paulo, é um dos cargos mais importantes do Brasil todo. Ele está assim, próximo, muito próximo do presidente. Apesar de ser governador só de uma cidade, ele tem muita influência política, pública, certo? Por causa que é uma das grandes potências do Brasil. A história de São Paulo, ela tem um forte início mesmo com os bandeirantes. Então, eles saíram subindo a serra até que falaram assim, ó, ok, é agora que a gente vai desenvolver essa região. Então, os bandeirantes, de acordo com o próprio site do estado de São Paulo, são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do estado. Lá no começo, São Paulo tinha uma economia de subsistência, que era uma economia baseada na agricultura, principalmente com a produção de cana-de-açúcar, que é muito forte até hoje lá, assim como eu já falei antes. Enfim, porém, teve uma época aí que surgiram as expedições em busca de ouro pelo Brasil inteiro, né? Minas Gerais é Minas Gerais, porque Minas, ouro, certo? Enfim, em São Paulo, os bandeirantes começaram a explorar ali a região em busca de ouro.
Para isso, o que eles faziam? Sim, exploravam os indígenas que habitavam ali. Novamente, mais um capítulo triste da história do Brasil, especificamente no estado. Ao longo de todo o século XVIII, São Paulo, como era o ponto de partida dos bandeirantes, né? Esses exploradores, essas expedições em busca de ouro e outros itens que poderiam gerar riqueza, saíam dali. O foco dos bandeirantes era sair de São Paulo para outros estados. Com isso, o estado em si ficava, entre aspas, abandonado por esses grupos. Então, demorou bastante até para São Paulo sacar que poderia ser uma potência. Então, por muito tempo, São Paulo ficou muito estagnado, não desenvolvia. Com a independência do Brasil por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, o que acontece? Em São Paulo, que até então era produção só de cana-de-açúcar, surge a produção cafeeira, de café. Até com a chegada depois dos imigrantes advindos da Itália, dentre outras regiões, já que na Europa já se produzia muito café. De açúcar para café, foi uma guinada, foi uma mudança que São Paulo sofreu nesse século, no século XVIII para o XIX. Então, a transformação, a grande chave, a grande virada de chave de São Paulo começa a acontecer nessa época com a troca de produção, com investimento maior na produção cafeeira. Porém, essa expansão do café foi benéfica em que sentido? Ela fez com que a produção, com a criação de ferrovias, né, o espaço para trens passarem e transportarem o café, fossem desenvolvidos, fossem criados ali no estado. Então, foi um dos primeiros estados a criar ferrovias, porque era necessário para o transporte, já que São Paulo foi um dos estados que primeiro ganhou destaque na produção cafeeira. Até então, quem é que fazia a produção cafeeira? Eram os escravos, né? Os escravos vindos da África. Depois, com a questão, com a crise, né, da escravidão, ou seja, várias ideias com o intuito de acabar com a escravidão, com a abolição da escravidão que surgiria em 1888, que demorou muito, muita gente morreu, muitos africanos sofreram muito no Brasil com a escravidão. Enfim, com toda a crise, até por causa das questões iluministas, né, que aconteciam na Europa, vários outros países começaram, Brasil, já era, tem que acabar a escravidão. Começaram a interferir nesse processo, fora um ou outro grupo que surgia ali dentro do Brasil, enfim. Eis que veio a abolição da escravatura e com isso o Brasil abriu a porta daí para os imigrantes europeus, principalmente aqueles que queriam sair da Europa devido à crise que logo se aproximava ali em 1929, a questão da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial também. Então, muitos imigrantes europeus chegaram ali para trabalhar na produção cafeeira. Ou seja, quando eu falo que os europeus tiveram um papel fundamental nessa questão da produção do café, com certeza tiveram. Mas o Brasil, especificamente São Paulo, já estava com uma produção bem alta de café porque usava da mão de obra escrava dos africanos. Então, ali já estava com aquela guinada, né? O café estava produzindo, mas faltava mão de obra, porque já estava sendo discutida a ideia de não ter mais escravidão no Brasil. Então, vieram os imigrantes europeus e ali São Paulo começou então a se tornar o ponto de entrada de várias nações também, nesse sentido de hoje você conseguir ver todas essas misturas ali no estado. Com a produção cafeeira, então, com a chegada desses europeus, o que aconteceu? Como queriam incentivar, né, a chegada desses grupos? Afinal,
São Paulo, o Brasil de modo geral, estava dando continuidade com a produção cafeeira e precisava de mão de obra, ou seja, precisava de gente para trabalhar. São Paulo foi se desenvolvendo, né, por causa das ferrovias, por causa de tudo que envolvia a produção cafeeira, mas especificamente o interior de São Paulo, as cidades de interior, passaram a ser povoadas nessa época, porque daí os colonos chegavam e eram incentivados a ir para esses lugares. Eles começaram a ganhar terras para produzir, enquanto que, infelizmente, isso é muito errado na história do Brasil, os povos africanos que foram explorados não ganharam nada, não ganharam nenhum pedaço de terra, nada. E os imigrantes europeus, como já não era escravidão, né? Era a ideia deles virem trabalhar em troca de algo, eles foram conquistando espaços, conquistando terras no Brasil. E os que tinham sido explorados já antes não ganharam nada. Tanto é que muito dessa questão de preconceito racial, racismo no Brasil hoje, apesar de maior parte da população brasileira ser negra, né, ser população preta, mais de 50% é população negra. Sofre ainda hoje reflexos do racismo, já que naquela época eles foram muito explorados, os povos africanos. Acabou a escravidão, eles não ganharam nada. Imaginem, você trabalha para uma pessoa em troca de comida, você não recebe dinheiro. Aí cancelam a escravidão, né? Oh, acabou, somos os reis poderosos, aqueles que pensam na população. Aquela mentira, aquela bullshit. Enfim, e eles ficaram sem nada. Então pensem em começar do zero, morando na rua. Outros continuaram morando ainda para os donos, para os chefes, em troca de comida. Então, acabou a escravidão, entre aspas. Foi muito tempo aí, até hoje, a gente vê os reflexos na sociedade, quando a gente fala em classes sociais, quando a gente fala em economia do Brasil. Boa parte da população pobre é população negra, por causa de todo esse histórico que não é tão antigo assim, se a gente for pensar que a abolição da escravidão no Brasil foi há um pouco mais de 100 anos. Então, talvez a minha bisavó, minha trisavó vivenciou isso, entendem? Então, é muito triste essa história do Brasil, essa questão de período da escravidão, a abolição, como aconteceu um pouco fake bastante, né? E que não teve a recompensa, não teve o pagamento para esses povos, e você vê o reflexo disso até hoje no Brasil, nessa divisão da sociedade. Triste e precisa ser melhorado, mas está longe disso acabar, infelizmente. E esse é um dos grandes problemas, um dos grandes defeitos que o Brasil tem, infelizmente. Ok, ocorreu então a abolição da escravatura, ocorreu então o fim do império, né? Porque daí Dom Pedro já era, todo mundo foi embora. Aí surgiu a República, certo? Houve a proclamação da República do Brasil. Então, quando a gente fala em 1930 aproximadamente, o Brasil, né, a República, era governada por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três estados mais ricos daquela época. Portanto, então, esse primeiro período republicano foi de 1888, basicamente, se a gente for datar, até 1930. Até nessa época, só para vocês saberem questão de história, foi determinado como a República do Café com Leite. Café porque era representado por São Paulo. São Paulo dominava a produção de café. E leite, que representava a produção de gado, a produção bovina, que ocorria em Minas Gerais. Então, São Paulo e Minas Gerais faziam esse jogo de poder entre o café e o leite, entre São Paulo e Minas. Então, a República do Café com Leite, por causa desses dois estados que eram os que estavam mais ricos, mais poderosos naquela época, até 1930. Depois disso, né, com essa tendência crescente do estado de São Paulo, começam a surgir
as primeiras produções de carros, né? Então, as indústrias automobilísticas começam a surgir ali no estado de São Paulo. Novas classes sociais surgem, como os operários e a classe média. Então, aquela história de ou super rico, que é o burguês, ou super pobre, que era o que era escravo ou o imigrante. Então, começa a surgir os operários e a classe média. São Paulo, então, é meio que o começo de tudo isso que aconteceu no Brasil todo depois, mas São Paulo foi o que abriu as portas para esses novos acontecimentos. Então, várias coisas novas foram surgindo ali, desde essa parte de carros, quanto a parte de eletricidade. Então, São Paulo começou a ser referência nacional. Olhavam, pensa, em 1930, não faz ainda 100 anos, faz pouco tempo. Então, São Paulo começa a ser visto com o olhar mais tipo, olha que estado legal, olha que estado desenvolvido, e assim foi crescendo cada vez mais até os dias de hoje. Houve então a Revolução de 1930, que foi quando Getúlio Vargas, que é do Rio Grande do Sul, o estado do Sul, tomou a presidência do Brasil. Com essa revolução, que foi uma espécie de ditadura no Brasil, o São Paulo passou a não ser mais tanto o estado que governa, que chama todos os avanços do Brasil, porque daí começou a ter destaque para o estado do governante, que era Rio Grande do Sul. Mas apesar disso, continuaram a criar trilhos, né? As ferrovias para continuar o café. Afinal, a aristocracia, né? Os caras que mandavam ali na produção de café ainda tinham o dinheiro. Então, com a crescente de ferrovias, São Paulo começa a tomar espaços cada vez maiores até chegarem no Rio Paraná, né? O Paraná, inclusive, é o estado vizinho que faz fronteira. Enfim, então São Paulo consegue meio que se manter ainda em alta, apesar de Getúlio Vargas ser do Rio Grande do Sul e começar a mudar o foco das decisões partindo de lá e não mais de São Paulo. Nessa época, inclusive, São Paulo recebia muitos imigrantes, né? Era a porta de entrada de muitos imigrantes, para, inclusive, seguir com a produção de café e outras produções que viriam a surgir a seguir. Portanto, nessa época era muito natural você ver gente de aproximadamente 60 países frequentando ali a região de São Paulo, seja da capital, seja do estado. Então, muito desse desenvolvimento também vem dessas diferenças, dessa mistura de povos, de culturas, de gente que já conhecia outras coisas e começou a trazer ali para o Brasil. Ok, quando houve a Revolução de 1930 e Getúlio Vargas assumiu o Brasil, instaurou-se então uma ditadura, ou seja, ele ficou no poder, apesar de ser uma república, né, que supostamente teria que trocar os governos, ele falou, não, eu mando aqui, eu fico. E ficou essa ditadura até a Segunda Guerra Mundial, até final da Segunda Guerra. Então foram aproximadamente 15 anos. Nesse período, o país, que um pouco antes estava crescendo, ele sofreu uma instabilidade econômica política. Afinal, era ditadura nunca é bom para nenhum lugar. Então, a ditadura meio que atrapalhou o andamento, o crescimento de como andava o país. Portanto, depois de 1945, o Brasil sofre um novo processo de redemocratização, tentativa de instalar ali a democracia, ou seja, o poder que vem do povo, a ideia de somos uma república, precisamos começar a inserir o povo nas decisões políticas e econômicas. Apesar de todo esse rolo, de todo esse problema que o Brasil estava sofrendo devido a Getúlio Vargas no poder, como a produção cafeeira não parou em São Paulo, isso fez com que, assim que Getúlio Vargas saísse do poder, São Paulo ganhasse foco de novo. Porque enquanto o Brasil todo estava com problemas, estava quebrado, estava sofrendo instabilidade, São Paulo conseguia se manter devido à produção do café.
E além da produção do café, né, por volta de 1940, por aí, teve ainda a produção automobilística em 1950, que veio com força ali em São Paulo. Então, perante os outros estados, São Paulo estava muito à frente, apesar de todas as dificuldades que os estados, de modo geral, sofreram com o governo de Getúlio Vargas. Portanto, depois surge praticamente uma outra ditadura no Brasil, outras dificuldades, mas São Paulo já era o foco, já era o espaço onde acontecia essa maior parte de trocas, entradas de produtos, saídas de produto, entrada de imigrantes, saída de pessoas dali para interior, enfim, circulava muito dinheiro. E São Paulo se manteve desde lá até os dias de hoje em constante crescente. Teve problemas também, mas isso fez com que se tornasse a potência do Brasil em relação a estados. Isso muito se deve a essa história, principalmente a produção cafeeira, que conseguiu se manter apesar dos problemas políticos e econômicos que o Brasil todo sofreu. Vamos então agora saber um pouco da cultura. Como que é a cultura do estado de São Paulo? Vejamos. O estado de São Paulo, com toda essa história, a gente entende e vê, é perceptível quais são e como são fortes as influências de vários povos, migrantes e imigrantes que frequentaram ali e que frequentam ali até hoje. São Paulo é uma dos estados mais cosmopolitas do mundo. São aproximadamente 70 representações, 70 países dentro do estado. Então, até hoje, é um dos estados mais cosmopolitas, pelo menos da América Latina. Então, continua tendo influência de vários povos do mundo. Com certeza, se você vai a São Paulo, principalmente a capital São Paulo, você vai ver toda essa diferença. Você vai encontrar restaurantes de várias comidas do mundo. Você vai encontrar gente muito diferente, vários mestiços, né? Várias características. E muito disso se deve, tanto em São Paulo como no Brasil, não existir um padrão físico, né? De quem é brasileiro, a como são os brasileiros. Brasil é um povo de muita mistura. É um povo que tem várias etnias, várias misturas. Por isso que você não vai ver um padrão de gente. Ah, você não tem cara de brasileiro. Não diga isso. Brasil é um lugar que tem muita mistura. Então você vê gente de todas as cores, de todos os cabelos, de todos os tipos, alturas, estaturas, né, larguras, enfim. Você vai ver gente de tudo quanto é lugar. Além de quando mescla, né, de mistura esses povos e criam outras aparências que você fala assim, olha, você não parece brasileiro. Como assim não parece brasileiro? Sim, se ele fala que é brasileiro é porque parece brasileiro, é brasileiro. Tomem cuidado com isso que pode soar um pouco xenofóbico, um tanto estranho, um tanto preconceituoso. Não existe um padrão do que é brasileiro. No Brasil existe gente de várias fisionomias, várias cores. O Brasil é a diversidade, gente. Não é à toa que somos um dos países mais ricos em questão de diversidade cultural, diversidade étnica e etc. Vamos então conhecer algumas comidas típicas de São Paulo, do estado, e que, obviamente, você tem que provar, porque tem coisa boa, hein? Vamos lá. Virado à paulista, sanduíche de mortadela, coxinha, pastel de feira, pizza, picadinho de carne, pão na chapa, polpetone, hambúrguer, bolovo, dentre outros. Em relação à música, você também vê essas influências culturais. Não dá para classificar a música paulista em um estilo só. Então, em São Paulo, você vai encontrar, por exemplo, a música sertaneja, a música erudita, a música popular. Você vai ver também a presença do rock, do hip hop, do rap. Quando eu falo rock, rap,
é o rap, tá? O hip hop do inglês, basicamente. Tem uma diferença hoje no Brasil. E o rock é o rock and roll, tá? A gente fala rock no Brasil, então eu espero que você entenda. Além de hip hop, rap e rock, você vai ver ainda MPB, samba de roda, chorinho, dentre outros estilos. Toda essa mistura cultural, essa miscigenação vai estar presente na música fortemente. Então é fácil você ouvir, ver shows, apresentações de vários estilos musicais por lá. Danças típicas. Acompanhe aí comigo a leitura. Xiba, batuque, ciranda, samba de bumbo, jongo, fandango de chilenas, samba lenço e muito mais. Também tem bastante influência aí a questão do folclore nessas danças. Festividades. Quais são as festas do estado de São Paulo? Vejamos aí, eu vou ler para acompanhar junto, porque eu não vou lembrar todos os nomes, certo? Leia comigo. Virada Cultural Paulista, Semana Guiomar Novaes, Romaria Bom Jesus do Pirapora, Revelando São Paulo, Festival Paulista de Circo, Festival de Campos do Jordão, Festa do Peão de Boiadeiro, dentre outras festas que você pode baixar aí o PDF e fazer a leitura, vendo mais lugares, mais festas para você conhecer, caso você vá para São Paulo. Quem são os famosos, as celebridades que nasceram ali no estado de São Paulo? Também vou fazer a leitura porque é um estado muito cheio, muito repleto de gente que é ícone, seja na música, seja nas artes, enfim. Acompanhem comigo os nomes dessas pessoas. Os músicos: Adoniran Barbosa, você vai ver também o Itamar Assunção, Arnaldo Antunes, Rita Lee, Emicida, Negra Lee, Toquinho, Criolo, são alguns dos músicos conhecidos a nível nacional, né, no Brasil e que vieram de São Paulo. Alguns já faleceram, mas ainda fazem parte muito forte ainda da história do Brasil. Outras pessoas que adviram de São Paulo é o jogador de futebol Neymar. Se você é fã de futebol, você já deve ter ouvido falar de Neymar, sim. O craque Neymar veio de São Paulo. O jogador de beisebol Ian Gomes, que é um dos famosos internacionalmente, hoje não está mais no Brasil, mas é lá do estado de São Paulo. O jogador de basquete, Nenê Hilário, sim, joga na NBA, veio daí do estado. Os apresentadores, Luciano Huck, Marcelo Taz, Serginho Groisman, Fausto Silva, famosíssimos na televisão brasileira, esses nomes que eu citei. Você ainda vai ter os atores Marco Pigossi, que está em séries já internacionais, você vai ver ele em séries, em filmes internacionais, não só do Brasil. Tem também Alice Braga, Cláudia Raia, Caio Castro, Lília Cabral, Cristiana Reale, enfim, dentre outros. Importante, Alice Braga também está em grandes produções internacionais de filmes. Você talvez deve ter visto já, se eu não me engano, Elysium, que tem ela aparecendo. Tem outros filmes também. Ela está em grandes filmes internacionais. O cartunista Maurício de Souza, o responsável por criar a Turma da Mônica, um dos gibis que mais vende no mundo é o Turma da Mônica, logo depois, né, de Avengers, é de Maurício de Souza, nascido no estado de São Paulo. O cineasta Fernando Meirelles, um dos grandes cineastas dos filmes brasileiros, reconhecidos e premiados internacionalmente. Dentre outros, gente, tem muita gente boa que saiu ali do estado de São Paulo, até porque as grandes televisões brasileiras, a parte musical, é muito forte em São Paulo. Então, TVs como Globo, SBT, tem as suas filiais e acho que é a sua matriz, na verdade, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Fora os outros estados que devem ser outras televisões menores
que compram uma cota, um espaço para ser parte da TV Globo, para ser parte do SBT e assim por diante. Então, boa parte de quem está na televisão vem de São Paulo e Rio de Janeiro, até pela facilidade dessas TVs se encontrarem ali e serem divulgadas na nação inteira, já que são TVs abertas. O peso da TV brasileira é muito maior se comparado a outras nações. Afinal, no Brasil, todo mundo cresce assistindo televisão. Karen, o que fazer em São Paulo? Tem muita coisa para fazer em São Paulo, seja observar essa mistura, visitando restaurantes, manifestações culturais, conhecendo museus, enfim, vendo várias representações artísticas, histórias e culturais. Essa parte também de exuberância na questão da natureza, então o ecoturismo também é forte no estado de São Paulo. Você consegue ver bastante diferença entre o interior de São Paulo e a capital é extremamente desenvolvida e o interior é aquela coisa mais de campo. Existem cidades avançadas também, mas existe muito aquelas cidadezinhas pequenas de campo, daquela pessoa que ainda faz as suas plantações, algumas em maior escala, mas com uma vida um pouco mais simples. Então é bem legal essa diferença entre esses dois grupos que existem no estado. Para encerrar, então, principais pontos turísticos, acompanhem comigo a leitura. Largo São Bento, Pátio do Colégio, Praça da Sé, Palácio dos Bandeirantes, Avenida Paulista, Estação Júlio Prestes, 25 de Março, Largo São Francisco, dentre outros que você pode olhar no PDF que você já baixou, certo? Enfim, me diz o que você achou do estado de São Paulo, se você já conhece, provavelmente, se você já veio ao Brasil, você já conhece São Paulo, pelo menos o aeroporto, visto que é porta de entrada do Brasil, uma das principais portas de entrada quanto a voo internacional, conforme eu já falei. Enfim, coloca aqui para mim o que você achou dessa aula e até a próxima com mais This is Brazil. Tchau!